Olá, bem-vindo ao meu canal. Casei, me ferrei e agora? Bom, você pode estar pensando aí que eu estou com este nome neste canal para tirar sarro das suas relações, para debochar de você ou para tirar sarro da minha relação. Não, nosso objetivo principal não é esse. Nosso objetivo principal é tratar dificuldades, desafios e soluções para esses desafios e dificuldades nos casamentos, nos namoros, de maneira muito leve, de maneira muito espontânea, mas trazendo informações verdadeiras para você, informações que trazem aí séculos, até milênios de conhecimento, que com certeza apontarão um caminho para trazer colheitas mais frutíferas, mais produtivas, mais sucesso, mais prosperidade para a sua relação pessoal e, por consequência, para os outros âmbitos da sua vida, né? Tanto profissional, com amigos, investimentos, porque quando a gente consegue trazer a relação pessoal para algo muito produtivo, isso acaba contaminando de forma essencialmente produtiva também vários aspectos da nossa vida. Bom, este canal é dedicado a você que quer encontrar soluções, relacionamentos melhores, ou encontrar, quem sabe no futuro, um parceiro, uma parceira que te traga felicidade, ou dentro do seu casamento ter mais felicidade, mais alegria. E hoje nós vamos estar trabalhando o tema Meus ciúmes, minha vida, e daqui a pouco você vai entender isso também. Então esse não é um vídeo para você que acha que não tem ciúmes nenhum e que não se relaciona com pessoas ciumentas, ou para você que acha que relacionamento não vai levar para lugar nenhum. Agora, para você que quer construir uma vida muito melhor com o seu parceiro, com a sua parceira, chegou a sua vez. Algumas pessoas me perguntaram qual que seria a cor da cartolina neste vídeo, né? Porque, como eu já expliquei, nós usamos umas tecnologias muito modernas, muito avançadas, como, por exemplo, a cartolina colada na parede. Aposto que você nunca tinha ouvido falar sobre isso. Bom, nós já usamos cartolina verde, cartolina amarela, e veja só, hoje uma cartolina branca. Aí você vai falar, então nós vamos falar do amor, da paz, dos querubins e dos serafins. Não, meu caro amigo, minha cara amiga, nós vamos falar de ciúmes, como eu já disse para vocês, de ciúmes, de possessividade, de necessidade de querer estar ali em cima da pessoa todo o tempo possível. Ou você está sofrendo com alguém muito ciumento, muito possessivo. Isso tem cura, Alexandre? Tem cura. Aliás, eu não lembro se eu falei ou não falei, porque eu falei do meu canal, mas eu não lembro se eu falei meu nome. Às vezes eu esqueço, né? Então, vamos ser agora possessivos com o meu nome. Se eu falei, eu repito, se eu não falei, estou falando de novo. O meu nome é Alexandre Helfer. Vou aproveitar para tomar uma aguinha. Nada melhor que uma boa água. Talvez você já prefira uma cerveja, você já prefira um vinho. Muito bom também. Mas água é vida e relacionamento é vida também. O problema é que às vezes nós criamos certas zonas de tensões. Agora vamos para aquela capacidade fantástica que alguns já conheceram, que é todos os meus desenhos são muito elaborados, porque o artista nato. Então eu tenho um ponto aqui que pode ser você, e eu tenho um outro ponto aqui que pode ser a pessoa com a qual você se relaciona. E aqui é o fio condutor da relação de vocês. Qual é o problema? Às vezes esse fio condutor tem algumas folgas. Então, quando ele tem folgas, a relação flui melhor, porque eu ouço mais outra pessoa me ouve também. E a gente tenta estabelecer um respeito às partes diferentes de pensamento, porque afinal de contas, que é outra coisa que eu vou falar muito para vocês, já falo, vou falar muito. Nós temos personalidades, e personalidades, obviamente, são diferentes e buscam coisas diferentes, mesmo tendo o mesmo objetivo, que é o objetivo do casal. Às vezes, esses fios condutores aqui, eles começam a tensionar e eles começam a ficar meio curtos. Um dos fios, né, condutores de uma relação pode ser os ciúmes, né? Então, o ciúmes ele começa a ficar muito tenso, ele começa a ficar muito esticado. Por quê? O ciúmes é bom. Você pode achar que a princípio, não, será que ciúmes é bom? O ciúmes é bom, aquele ciúminho gostoso, né? Aquela, parece que a pessoa tem um medinho de te perder, meio preocupadinha, meio preocupadinho. Isso é gostoso, isso é muito bom, faz bem pro ego, inclusive, você saber que a outra pessoa te ama.
e que a outra pessoa, às vezes, ela tá muito preocupada se alguém vai olhar para você ou se você está olhando para alguém e tal, sabe? Dá até um jogo de amor aí gostoso. Mas o ciúmes, quando ele deixa de ser esse fio condutor mais leve, esse fio condutor que contribui com o relacionamento e vai tensionando, ou seja, ele vai esticando, ele vai fazendo com que essas bolinhas que ali estão, que eram redondinhas, elas começam a ficar esticadinhas, né? Elas começam a puxar cada um o fio para o seu lado e elas vão esticando. Então antes você tinha as bolas redondinhas, agora você tem umas bolas aqui, ó, umas bolinhas aqui, cadê? Tá vendo ali? É, eu sei, sensacional o desenho, não precisa elogiar. Mas o que você está tendo? Você está tendo ali, aquelas bolas vão sendo esticadas, elas vão ficando bicudinhas. Isso mesmo, bicudinhas. O que é bicudinha? Elas começam a reclamar da pressão que o ciumento ou a ciumenta está colocando sobre ele ou sobre ela. E esse bicudar, podemos dizer, inventando verbos, né? Eu bicudeio, tu bicudeias, eles bicudeiam. Esse verbo inventado agora nesse momento, ele vai gerando mais tensionamento da relação. Ok, talvez isso que eu esteja falando não seja óbvio para você, seja óbvio para mim, seja óbvio para praticamente todo mundo que já teve um relacionamento onde ali estava um ciumento. A questão central não é essa. A questão central e o que realmente nós precisamos buscar entender para produzir relações melhores é de onde vem esses ciúmes, porque o ciúmes não é um produto do nada, e o ciúmes não é genético, hereditário. Hereditário pode ser, né, por exemplo, uma fortuna que você receba do seu pai, da sua mãe, tomara que você receba, e se receber e quiser pagar um chopp para nós, ou um vinho, será muito bem-vindo. Eu estou perdendo o foco. Aliás, tem algumas personalidades que tem problema com foco, nós vamos falar sobre isso em outro vídeo, e algumas pessoas se irritam quando tem um parceiro ou uma parceira que tem problema com foco. Então foquemos nos bicudinhos e bicudinhas. Então a pessoa, ela tem os ciúmes, ótimo, todo mundo sabe que um ciúmes exagerado vai gerar muitos problemas na relação, mas como eu dizia para vocês há pouco, a grande questão, ou como diria um amigo meu muito sábio, a grande questão é: de onde vem esse ciúmes? Aonde que ele nasce? Aonde que ele se origina? Tem um vídeo que eu já postei aí que vocês devem ter visto, que é onde eu falo sobre os centros de inteligência. Lembram que nós temos centro de inteligência? E eu falei um pouquinho sobre os corporais e os emocionais. Nós vamos conversar muito mais sobre isso em outros vídeos, porque existe uma possibilidade infinita de entendimentos e de construções de relações maiores e mais produtivas. Relações maiores ficou meio estranho, né? Relações melhores e mais produtivas a partir do entendimento do centro de inteligência. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa bem específica. Nessa parte de trás do nosso cérebro está o que é chamado cientificamente de cérebro reptiliano ou cérebro primitivo. Como se fosse o primeiro cérebro, o primeiro passo na construção da evolução humana que nós, seres abençoados por Deus, dentro dessa evolução, atingimos um topo que vai muito além das outras espécies, afinal de contas nós temos algo muito especial chamado espírito. E não, o espírito não é ciumento, não vou falar de espíritos, tá? Nem de almas, por mais que seja maravilhoso quando nós nos conectamos com o nosso espírito, com a nossa fé, né? Mas eu vou falar aqui do cérebro reptiliano, orgânico mesmo, físico. O cérebro reptiliano, ele traz alguns instintos. Três desses instintos estão intimamente ligados à nossa personalidade. Nós temos o instinto de autopreservação, o instinto social e o instinto sexual. Deixando bem claro que o instinto sexual aqui não está se referindo à questão de sexo, tá? Porque quando fala instinto sexual, as pessoas, não todos, é óbvio, alguns já tendem a pensar algumas sacanagens. Aliás, existem alguns padrões de personalidade que têm uma tendência a ficar pensando muito na sacanagem. Não vamos falar sobre isso hoje, falaremos num outro vídeo. Mas esses três instintos, todos nós temos eles, mas vocês devem saber, eu também sei, se não souberem, farei uma revelação bombástica agora. Nós não somos seres perfeitos.
Isso mesmo, nós não somos seres perfeitos, nem eu, nem você, nem seu parceiro ou sua parceira, e se não somos seres perfeitos, os instintos não trabalham de forma equilibrada, eles trabalham de forma desequilibrada. E há uma tendência que na maior parte de nossa vida, talvez não em toda ela, porque os instintos têm alguma flexibilidade, mas há uma tendência que é na maior parte da nossa vida, ou em toda ela, a partir do momento que o instinto se cria ali na primeira infância, ele seja dominante por toda a vida. Dentro desses três instintos, social, autopreservação e sexual, vou escrever aqui os eu estou tentando escrever de forma que caiba aqui e eu não risque a parede de novo, porque tem um outro vídeo que eu risquei a parede. Bom, sexuais dominantes vêm para a vida adulta, tá? Como eu disse, a personalidade se forma nos primeiros 7 anos de vida e depois isso vai ser levado para a vida adulta, né? O segundo septênio, o terceiro septênio, o quarto septênio, a nossa vida vai se desenvolvendo até você, eu e todos que nos assistem chegarmos aos nossos pelo menos 100 anos de vida, né? Por que não vivemos pelo menos 100 anos com muita alegria, com muita produtividade e com saúde? Amém, que Deus nos ajude. Bom, quando essa personalidade vai para a vida adulta, sexuais dominantes trazem algumas características muito interessantes. Eles são naturalmente mais competitivos, gostam muito de conectar-se com uma ou duas pessoas quando conversam, né? São muito bons, aliás, de conversar com uma, duas, até três pessoas, mas têm uma dificuldade maior de conversar com um grupo grande de pessoas, porque sexuais dominantes sempre estão no movimento de sedução. Sedução aqui muito importante, não no sentido de querem pegar alguém, é no sentido de serem envolventes, de se sentirem muito bem quando são admirados ou se percebem envolvendo as pessoas. É muito mais fácil você perceber que está envolvendo 2, 3, 4 pessoas do que perceber que você está envolvendo uma plateia. Por isso que às vezes sexuais dominantes têm muita dificuldade de falar com plateias grandes ou de falar com o vídeo também, que aqui no vídeo eu não sei se eu estou seduzindo ou estou envolvendo você que está do outro lado, né? E essa dificuldade acontece não porque ele tem uma oratória ruim, acontece porque ele tem essa dificuldade de entender o processo de sedução. Sexuais dominantes, além de serem competitivos, mais sedutores, mais envolventes, terem essa necessidade de estar envolvendo as pessoas a maior parte do tempo, eles também são mais possessivos. Eles têm uma sensação de posse extraordinária. Não é só sobre a pessoa que eles amam, porque ter um pouco de posse sobre a pessoa que você ama é normal, tá? Mas os sexuais dominantes têm uma sensação de posse sobre tudo que eles gostam. Amigos, pai, mãe, irmão, se eles gostarem, obviamente, que tem pessoas que infelizmente não se dão muito bem com os pais e com as suas mães, mas se você for uma dessas pessoas, espero que você consiga superar essa dificuldade. Ou os seus pais, os seus irmãos, se pisar na bola feia com vocês, consigam chegar até você e pedir perdão e recomeçar o processo, porque o perdoar é essencial em qualquer relacionamento. Voltando para os sexuais dominantes. Então, os sexuais dominantes, eles têm essa sensação de posse por tudo que eles gostam, inclusive não só pessoas. A minha moto, o meu carro, a minha casa, todas as coisas que estão ali dentro dos seus gostares, dos seus dominarem, dos seus estar presente com felicidade, com alegria, com intensidade, com força, com energia, há uma sensação de posse, né? Então, lembra um pouquinho, não sei se você assistiu O Senhor dos Anéis, uma obra-prima maravilhosa do meu amigo Peter Jackson. Se você não assistiu, assista, é muito interessante. Mas se você não gostar desse tipo de filme, tudo bem. Lembre-se, personalidades diferentes nos levam a gostos diferentes. Mas tem um personagem no Senhor dos Anéis, que é o Sméagol, que na luta, na disputa pelo Anel do Poder, ele consegue às vezes ter esse anel, às vezes não, mas ele chama de My Precious. Então, os sexuais dominantes, com tudo que eles gostam, é meio assim, My Precious. Então, é uma sensação de posse. E mesmo que a relação esteja ruim, ou seja um namoro, ou seja um casamento, não está vivendo um bom momento, eles não perdem a sensação de posse. Afinal de contas, eles estão se relacionando com você. Então, você é dele, você é dela. Entenderam? É uma sensação interna que se forma na primeira infância. Então, qual é a culpa dos sexuais dominantes terem essa energia tão possessiva, às vezes?
Então diz, é meu. Qual que é a culpa? Nenhuma. Se formou na primeira infância. Mas claro que agora nós estamos falando de uma pessoa adulta, de uma pessoa que já tem compreensão das coisas e precisa entender que aquela formação da sensação de posse, de ter, de ser meu, era da criança. Eu, ser adulto, preciso aprender a lidar com isso, afinal de contas, ninguém é dono de ninguém. É muito legal quando nós nos pertencemos na beleza do amor, na beleza do querer estar com aquela pessoa, na beleza de compartilhar a companhia daquela pessoa, mas não numa sensação de domínio, de posse, de eu mando, de você é meu, você é minha, porque isso vai gerar muitos conflitos no relacionamento. Então, cabe a você entender se você pode ser um sexual dominante, isso é muito importante nesse ponto do nosso vídeo. Ou cabe a você entender se está se relacionando com o sexual dominante e por isso ele tem esses padrões comportamentais. Entenderam? É um padrão que se forma na personalidade. Eu gosto ali nos primeiros 7 anos de vida. Eu gosto de repetir isso porque às vezes as pessoas esquecem que é um padrão de personalidade, não é genética, não é hereditário, não é o mundo que eu vivi, não é a cultura que eu vivo, não é o que as pessoas me ensinaram. É um padrão de personalidade. Até porque mesmo o que nos é ensinado, até mesmo dentro de uma igreja, é interpretado de maneira diferente segundo a nossa personalidade dominante, segundo o nosso instinto dominante, segundo o nosso centro de inteligência dominante. Olha que fantástico. Então, se você está lá na igreja, se você é católico, o padre está falando, se você é evangélico, você está lá com o pastor falando, com o ministro, com a pastora, com o apóstolo, a apóstola, ou se você é de uma outra religiosidade, está lá o mestre falando, o rabino, o líder espiritual da sua religiosidade. As pessoas que estão ouvindo aquela fala, aquela pregação, aquela explicação, aquele momento profético que seja, as pessoas estão interpretando de maneira diferente a partir da sua personalidade. Então, os sexuais dominantes vão trazer naquela informação muito potencialização para a sua posse, para os seus ciúmes, para a sua competitividade, para o seu querer dominar, para inclusive sua raiva, que sexuais dominantes naturalmente têm um pouco mais de raiva também, porque raiva nos produz competitividade. Quem não tem raiva não tem competição, tá? É importante você entender isso. Por isso que às vezes você está assistindo um jogo do esporte que você gosta de assistir lá. E aí tem um jogador, uma jogadora que às vezes é meio devagar, parece que falta energia, te irrita às vezes até. Esse atleta não é um sexual dominante, porque se o fosse, estaria competindo com muita raça, com muita gana, que são características de um sexual dominante. Então vamos lá. Nós temos ali os sexuais dominantes que têm mais ciúmes. Você entendeu? Então, pessoas muito ciumentas são muito ciumentas porque o seu cérebro reptiliano tem 3 instintos. Nós nascemos com os 3 instintos. Um desses 3 instintos vai se tornar dominante e estará dominante ou a vida toda ou a maior parte da vida. E dentro desses 3 instintos, um deles é o sexual e o instinto sexual produz pessoas ciumentas. É importante nós entendermos que existem padrões de personalidades que são ciumentos por natureza, tem um pouquinho mais de ciúmes, e ainda dentro desse padrão que já tem um pouco mais de ciúmes, você tem o sexual dominante. Aí você vai ter o hiper ciumento, o mega ultra ciumento, está compreendendo? E realmente isso vai trazer muita dificuldade para a relação. Então, vamos beber mais uma água. O que fazer nessas horas? Essa é uma boa questão, como diria um sábio amigo. Esta é uma boa pergunta. E a sua pergunta, por si só, é a resposta da própria pergunta. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Se eu disse que sexuais dominantes, naturalmente, vamos mudar a cor aqui da nossa canetinha. Se eu disse que sexuais dominantes, naturalmente, tem mais. Essa canetinha tá meio ruim, tá? Aqui não é só a minha letra que é ruim, não. A canetinha tá ruim também. Sexuais dominantes têm naturalmente mais raiva, né? Então, eles têm mais intensidade nas suas ações e têm menos lógica nas suas ações. Ok? Entendeu? Bom, se você não entendeu, vou explicar. E se você entendeu, curte aí junto a explicação.
Bom, se eu tenho mais raiva e, portanto, menos lógica, eu ajo por mais impulsividade, eu ajo com mais força e com mais. Como é que eu vou dizer isso sem parecer ofensivo? Porque a gente tem que ter cuidado sempre com o que a gente fala para as pessoas que pode ofendê-las, e o objetivo aqui não é ofender, o objetivo é trabalhar para termos um relacionamento melhor, seja casamento, seja namoro, ou seja para você que está procurando alguém, poder começar a sua relação já um pouco mais equilibrada, sabendo aonde você está pisando, porque às vezes nós entramos em relações que não sabemos onde estamos pisando, isso é bem arriscado. Vamos lá. A pessoa ela tem mais raiva, ela tem mais intensidade, ela tem menos lógica, então ela age mais umbilicalmente, podemos dizer. Por que umbilicalmente? Porque aqui, nessa altura do corpo, do umbigo, está o centro energético da raiva, tá? Mas eu não tenho tempo para explicar isso hoje. Um outro vídeo, se você tiver interesse, você pode até fazer uma pergunta aí que eu estarei explicando para você. Mas, por ter essa impulsividade, essa menor racionalidade, bater de frente com o ciumento, contrariar o ciumento, potencializa a raiva. Porque quando eu estou em raiva e alguém bate de frente comigo, a raiva potencializa. Exemplo bem simples: você já esteve alguma vez com raiva, já esteve bravo? Porque ficar com raiva, ficar bravo, obviamente, não são só os sexuais dominantes que o ficam. Neles, às vezes, é um pouco mais constante. Mas você já teve algum momento de braveza, de raiva, que você estava falando meio alto, assim, eu estava falando meio duro com alguém, e as pessoas falam: você percebeu que você está falando meio duro? Você percebeu que você está falando com raiva? Aí você parou e falou assim: é verdade, é mesmo, me desculpem. É assim que funciona? É claro que não. Se você fala com alguém que está com raiva, que ele está falando alto, ele fala: não estou falando alto. Ou ele vai falar: estou falando alto sim, estou falando porque eu quero. Entende? Aí fica essa coisa meio agressiva sendo potencializada. Então, quando eu percebo que eu estou numa relação com alguém que é muito ciumento, ou seja, ele tem muita impulsividade e às vezes age muito umbilicalmente, eu preciso trazer para essa pessoa mais energia mental, que fica aqui, localizada na região do neocórtex cerebral. Então, o que eu preciso fazer? Faça perguntas, meu caro amigo, minha cara amiga. Faça perguntas. Mas eu não sei. Faça perguntas. Mas não deixe para fazer a pergunta quando você estiver no conflito, porque no conflito você realmente não vai conseguir fazer a pergunta. Antecipe os processos. Antes do conflito, antes da raiva vir, antes do sentimento de posse crescer, tenha conversas onde você dialogue perguntando, sabe? Trazendo informações importantes para a didática da conversa do casal. Olha que bonito isso, né? Parece aquele professor de ensino fundamental. Eu tinha uma professora de faculdade, uma professora que falava muito assim, a didática, na sua cabana, mas, sabe, amor, alguma vez, dentro do nosso relacionamento, eu dei motivos para você desconfiar de mim? Faça essa pergunta mesmo, sincera, de boa. Vai dizer: não, se você deu, se eu te dei esse motivo, eu queria te pedir uma gentileza. Fale para mim quando eu fiz isso, que eu quero estar atenta ou estar atento para não fazer de novo. Percebeu? Você está estabelecendo uma comunicação que você primeiro pergunta, joga para o neocórtex cerebral, né, para a inteligência mental, depois você se aproxima com uma comunicação que a gente chamaria, os modernosos, né, as pessoas que começam a dar títulos para tudo, chamariam de comunicação não violenta. Mas para os antigos seria com gentileza, com empatia para com a outra pessoa, que na verdade acaba sendo meio que a mesma coisa. Não estou falando mal da comunicação não violenta, aliás, ela é essencial para bons relacionamentos, inclusive aqui em todos os padrões de nossos relacionamentos, não só relacionamento de casais, como entender personalidade é fundamental em todos os padrões de relacionamento. Mas perceba, você trouxe a pergunta para a pessoa, mas no momento que vocês estão bem, aí talvez, mas qual que é o motivo? Por que você está perguntando isso? Não, porque eu estou preocupado, estou preocupada em estabelecer sempre uma relação melhor contigo.
e para estabelecer melhor essa relação, eu quero saber que movimento que eu estou fazendo, que às vezes pode estar te incomodando, e pode estar fazendo, inclusive, que você sofra com desconfiança, ou fique muito ciumento, ou fique com raiva sem haver a necessidade. Não estou dizendo que às vezes não haja essa necessidade, mas talvez já haja pontos em que essa necessidade não seja necessária, não precisemos dela, que vai ser muito bom para a gente. Então, eu estou aqui tentando contribuir com a nossa relação. Assim, aliás, vou te dar um exemplo, amor. Quando você faz isso aqui, ó, eu fico com ciúmes de você. Eu sei que você não está fazendo nada de errado, mas eu tenho ciúmes de você. Olha que bonito, né? Eu fico assim meio, sei lá, desconfortável, né? Já o cara mais, né? Se você for do tipo, fico meio desconfortável quando você faz isso, né? Eu vejo de repente os caras te olhando, não me sinto bem com isso, não é legal. Se você pudesse não fazer mais isso, ou se você pudesse falar para mim porque tem essa necessidade de fazer isso, né? Você já parou para pensar sobre isso, ou você não pensa sobre isso? Entende? Eu vou estabelecendo uma comunicação onde eu faço perguntas, a pessoa responde, e se eu sentir que aquelas perguntas e respostas começaram a crescer para algo de atrito, e daí nós vertemos para cá, eu sei que é voltamos, tá? Voltemos é só uma forma de relembrar meus antepassados lá que falavam, às vezes não tão corretamente, mas com muito coração. Então, o casal fica bicudo, porque de repente você acha que está fazendo um diálogo bom, mas o diálogo começa a ficar meio estressado, há um tensionamento, e aquilo pode levar para um movimento de bicudice. Movimento de bicudice, aliás, é algo muito difícil para o casal. Perceba que hoje eu estou com alguns nomes inspirados. Estou começando a achar que talvez eu devesse trabalhar com marketing. Mas voltando para cá, começa a ver esse movimento de bicudice. Então, se você percebeu no diálogo que você está tendo lá, com o seu parceiro, com a sua parceira, estava indo bem, estou fazendo pergunta, estou aqui nessa comunicação mais gentil, não violenta, mas daí aquilo começa a estressar. Opa, recua, muda de assunto, você tem que estar bem. Esse é o momento que você tem que estar. Peraí, eu vou sumir e eu vou aparecer. Viu? Você tem que estar no controle. Toda vez que você estabelece um diálogo onde você vai tentar trazer algo positivo para a relação, você tem que estar no controle. E é muito importante, estar no controle não é estar falando, é estar ouvindo. Porque se você ouve, você sabe exatamente qual é o próximo passo da sua fala, né? Então você começou a falar, isso também pode acontecer. A pessoa pode começar a descarregar um monte de coisa, é normal, acontece às vezes. Deixa descarregar, deixa falar. A pessoa está falando, ela está abrindo o coração, deixa falar. Mesmo que ela fale umas coisas que te incomodam, segura ali, segura. Só nada, claro, que for agressivo, que te desmereça, que for muito pesado. Aí não, ninguém é obrigado a aceitar essas coisas. Aí demonstra que você está numa relação realmente que pode ser, não estou afirmando que é, mas que pode ser tóxica. E isso é um problema. Relações tóxicas fazem muito mal para qualquer relacionamento, fazem muito mal para o emocional de qualquer pessoa e fazem, inclusive, muito mal para a saúde, vão gerar problemas de saúde. Então esteja atento a isso. Mas você percebeu que a pessoa começou a descarregar as emoções dela, começou a falar umas coisas, às vezes até um pouco exagerada, mas tudo bem, nada demais. Deixa falar, porque quando você está deixando falar, pode parecer que a outra pessoa esteja no controle. É uma crença, quem está no controle é você, porque você está ouvindo. Se vocês forem um casal agora que está aqui me assistindo, mesma coisa. Às vezes vocês vão ter essa conversa, um dos dois vai começar a falar muito. Deixa falar, o outro fala. Quando você percebeu que o outro falou, você retoma o controle. O controle aqui não no sentido de comandar, de mandar, mas de conseguir manter o foco do objetivo seu, que é qual? Melhorar o relacionamento, diminuindo a energia do ciumento. Não existem formas mágicas de diminuir a energia do ciumento. Então, duas coisas fundamentais. Primeiro, faça perguntas, né? Faça uma comunicação não violenta, gentil. Ouça bem aquela pessoa, não bata de frente com ela. E dentro das coisas que aquele homem ou aquela mulher estiver falando para você, se houver coisas razoáveis, e às vezes pode ter coisas razoáveis, tipo o rapaz olha para a moça e diz, às vezes eu acho que você usa uns decotes muito ousados. Lembre-se, uns decotes muito ousados. Não estou dizendo que você usa um decote de vez em quando,
Aí você não tem nenhum problema em falar, ó, amor, eu gosto muito de me vestir assim, mas por você, em alguns momentos que a gente for sair junto, que eu for sair sozinha com as minhas amigas e que eu sei que esse tipo de vestimenta vai te incomodar, eu não usarei. Principalmente se eu não estiver contigo, mas quando eu estou contigo, eu me sinto muito bem assim, eu me sinto muito bonita e me sinto protegida por você. Perceba, a comunicação vai trazendo elementos que vão estabelecer uma relação melhor. Ou a moça fala pro rapaz: Ah, eu não gosto porque quando a gente sai junto você não consegue parar de olhar para as meninas. Às vezes você olha até de uma forma meio descarada, às vezes você tenta disfarçar, né? Mas às vezes você olha de uma forma meio descarada. Tem até um filme que brinca com isso, acho que é Passe Livre o nome do filme. É uma comedinha bobinha, mas que os caras tinham uma estratégia. Quando vinha vindo uma moça bonita, eles começam a olhar para cá antes da moça chegar, e aí a moça passa e eles veem o bumbum da moça que eles tanto queriam observar, né? Que é fundamental, né? Que coisa importante, você tem que ver o bumbum da moça. Eu observo que isso foi uma ironia. E eles acreditam que as esposas não sabem, mas as esposas sabem e relevam. E se você tem uma cumplicidade muito grande com o seu parceiro, com a sua parceira, às vezes quando ele olha para outra pessoa, né? Se for uma mulher olhando para outro homem, um homem olhando para outra mulher, não importa. Dentro da sua relação, se isso acontece, você tem uma cumplicidade muito grande, você sabe que às vezes é só um vício comportamental que se estabeleceu ali no início da juventude e durante a juventude, que às vezes o caboclo, né, ou a cabocla, eu falo isso meio brincando, o compadre, a comadre, eles têm uma dificuldade de se desapegar desse apegado, dessa mania, vira um vício mesmo. E às vezes ele nem sabe porque está olhando para aquela moça, e é verdade, às vezes nem sabe mesmo, às vezes ele sabe, às vezes nem sabe. Então, ó, fala essa, abre para o rapaz, olha, às vezes isso me incomoda, mas isso é bobagem. Ela fala, não, eu sei que é bobagem, eu só estou falando para você que às vezes isso me incomoda. Se você puder fazer algum esforço para diminuir, ótimo. Se você não pode, tudo bem, mas entenda que da mesma forma que para você é habitual, é normal olhar para as moças, eu ter ciúmes disso é normal. Ok? Perceberam? Então estamos numa conversa equilibrada. Agora, quando há uma necessidade de domínio de forças, que acontece muito com pessoas que têm bastante a energia no centro corpo, no centro, desculpe, no instinto da sexualidade, ou as pessoas que têm muita raiva, muita competitividade, têm uma tendência a serem dominantes, isso potencializa a sensação de posse. Realmente aí é um problema. Se você está fazendo perguntas, não está funcionando. Se você está explicando para a pessoa, não está funcionando. Se você está sendo gentil para a pessoa, não está funcionando. Se você está argumentando e contra-argumentando de uma maneira civilizada e nada está funcionando, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: quanta dor isso me causa? O quanto isso está me fazendo sofrer? E se isso está me fazendo sofrer demais, devo eu continuar nesse relacionamento, nessa dor, nesse sofrimento, onde eu não estou encontrando uma solução, ou eu preciso mudar de relação? É uma pergunta importante, precisa ser uma pergunta civilizada. Primeiro, a gente tenta utilizar o máximo de ferramentas possíveis. Se elas não dão certo, nós temos que ir para um movimento, às vezes, um pouco mais de ruptura. Normal, faz parte da vida. Não é o ideal, mas pode acontecer. O importante é nós entendermos que aquela sensação de posse, aquela sensação de excesso de ciúmes, é um padrão de personalidade. Então eu não devo olhar para aquela pessoa com um olhar julgativo ou com um olhar inquisidor. Eu necessito entender que aquela pessoa está no movimento intuitivo de sua personalidade e que muitas vezes ou ela nem percebe que está fazendo isso, ou tem uma certeza absoluta que esse é o certo, e se o certo é o certo deve permanecer certo. Aí cabe a mim, que estou me relacionando com essa pessoa, entender como eu devo me comportar dentro dessa situação. Devo suportar? Será que merece suportar? Será que eu devo continuar nisso? Será que não há muita dor envolvida no processo? Tá? Mas antes, claro, como eu disse, de decisões mais ligadas a uma ruptura, eu preciso tentar analisar a questão de forma mais fria, mais equilibrada, né? Nessas horas nos ajuda muito se você for uma pessoa de fé, movimentos de fé, mas não movimentos de fé solitário, tá? Na sua solitude apenas, mas movimentos de fé com o seu parceiro, com a sua parceira, às vezes orar junto, às vezes ler uma Bíblia junto, se você for cristão, se você não for
dentro da sua religiosidade, alguma leitura profunda. Às vezes é interessante você levar o seu parceiro ou sua parceira até a igreja, começar alguns movimentos de fé também. Há movimentos de gentileza, como assistir um filminho junto, assistir uma série junto, preparar uma comidinha, fazer uma surpresinha. Movimentos que façam com que a pessoa adquira confiança em você. Porque o sexual dominante, como ele tem uma conexão, a gente já fala conexão de fusão, eu vou fazer, isso aqui é um P, tá? Acreditem, é um P. Como ele está em movimento de fusão, de ter alguém, é como se fosse uma alma gêmea, a perda, o fim da relação é mais traumático muitas vezes. Por quê? Porque eu perdi aquela pessoa que eu estava em fusão e eu perdi algo que eu tenho uma crença, eu estou colocando isso entre aspas, mas é uma crença de posse, né? De que é meu, é minha. Então, tudo isso é muito importante ser sempre colocado na balança para que nós possamos estruturar relações mais produtivas, mais leves, mais equilibradas e também mais intensas quando tiver que ser intensa, mais amorosas quando tiver que ser amorosas ou quando puderem ser amorosas. Porque ter que ser amorosa deveria ser o tempo todo, mas nós sabemos que não dá para ser o tempo todo. Então, se você é muito ciumento, entenda a partir de agora que isso é um processo de formação da sua personalidade. E se você se relaciona com alguém muito ciumento, entenda que isso é um processo de formação da personalidade dele ou dela. Então, tenha um olhar de compaixão, até se inspirando em Jesus Cristo, que sempre nos ensinou a compaixão. Tenha um olhar de compaixão, mas ao mesmo tempo sinta qual é o tamanho da carga que você pode suportar. Não tenha medo de decidir pelo fim de algo que está te fazendo muito mal, mas antes disso faça os movimentos como eu digo, sugestões como as que eu dei, para você tentar melhorar a sua relação, porque afinal de contas, lá no fundo, o que todos nós desejamos é amar ou ser amados, amar e ser amados ao mesmo tempo, melhor ainda. Claro que cada um conforme a sua personalidade, enxergando o amor à sua maneira, alguns mais românticos, mais afetivos, alguns mais intensos, mais... Você entendeu o intenso, né? Alguns mais fofinhos, alguns mais durões, não importa, cada um olhando o amor à sua maneira, mas sim tentando construir junto, como casal, uma ponte que aproxime as diferenças a partir do entendimento da nossa personalidade, porque aí, meu amigo, minha amiga, fica tudo muito mais fácil. Espero ter contribuído um pouquinho mais contigo. Nós faremos uma infinidade de vídeos sempre tentando ajudar você, porque afinal de contas, se as nossas relações estão melhores, nós estamos muito melhores. Até o nosso próximo vídeo. Obrigado mais uma vez a você que me acompanhou até aqui. Aquele beijão. Até mais!